Olá, estudantes, tudo bem? Mais uma aula de ciências começando agora. E esta aula será sobre carboidratos. Quais são os objetivos desta aula de hoje? Conhecer as funções e a importância dos carboidratos, identificar em quais alimentos eles estão presentes, distinguir quais são os carboidratos que são bons ou que são ruins para o nosso organismo. Vamos lá? Então vamos começar conversando um pouquinho sobre essa imagem. É muito comum no café da manhã da maioria dos brasileiros o consumo de pães, né? Qual que é a importância deste alimento para o corpo, para a saúde da pessoa? Você já se perguntou por que a maioria das pessoas comem pães no café da manhã? Então nós vamos entender ao longo dessa aula. Você já ouviu falar sobre os carboidratos? O que você já conhece sobre eles? Vocês sabem quais alimentos a gente encontra esse nutriente? Que funções ele desempenha em nosso organismo? Então vamos conhecer todas essas informações agora nesta aula. Os carboidratos, eles também podem ser chamados de glicídios, tá? E eles são a primeira fonte de energia para o nosso organismo. Eles vão ser encontrados em diversos alimentos, como por exemplo, pães, todos os tipos de pães, de massas, tá? Como macarrão, como massa lá de pizza, como bolo, tá? Eles vão ser encontrados também no leite, eles vão ser encontrados em bolos, né? De modo geral, bolachas, biscoitos, salgadinhos, no mel também. Então são muitos e muitos alimentos que contêm carboidratos. De acordo com as características, a estrutura química desses alimentos, eles podem ser divididos em dois grupos. Existem os carboidratos chamados de simples e existem os carboidratos chamados de complexos. Vamos entender qual é a diferença entre eles? Os carboidratos simples, eles têm uma digestão rápida e ao mesmo tempo uma energia rápida, ou seja, quando você consome um carboidrato simples, seu corpo vai digerir rapidamente esse alimento e já vai liberar rapidamente para o seu organismo a energia contida nesse alimento. Porém, os carboidratos simples, eles contêm menos nutrientes, geralmente poucos nutrientes e muitas calorias, muita energia. Quais são as características dos carboidratos complexos? Eles têm uma digestão mais lenta, tá? Então vai demorar mais tempo para o organismo digerir. A energia vai sendo liberada gradativamente, então aos poucos, não aquele pico de energia liberado de apenas uma única vez. E ao mesmo tempo, eles vão conter muito mais nutrientes e mais fibras também, tá? Então, carboidratos simples, os pães que têm farinha branca, né? Farinha de trigo, farinha refinada, bolo, bolacha, o açúcar, chocolates, são carboidratos simples. Eles têm essas características que a gente acabou de ver. E os complexos? Os integrais, tá? Então, todos os cereais integrais, a batata doce, os vegetais, as frutas, são carboidratos complexos. Entre os carboidratos simples, um exemplo bem famoso é a glicose. A glicose ela é o principal nutriente que vai fornecer a energia que o nosso corpo vai usar, como se fosse um combustível. Então, aonde que tem glicose? Nos pães, né? Em biscoitos, em sorvetes. É uma energia liberada de forma muito rápida. E tem um sabor doce. Outros carboidratos simples que também têm um sabor adocicado são a sacarose, que é utilizada para a fabricação do açúcar que a gente utiliza, e a frutose, que é o açúcar natural das frutas, tá? Nem todos os carboidratos têm sabor doce. Por exemplo, a celulose. A celulose é um carboidrato complexo e que é encontrado em todas as plantas. Por quê? Porque as plantas têm a parede celular composta de celulose. Qual a importância da celulose? Ela constitui as fibras alimentares
Então, consumindo vegetais, consumindo cereais integrais, não tem sabor adocicado esse carboidrato e também vai fornecer energia, além de fibras alimentares. Você já ouviu falar sobre as fibras? As fibras alimentares, elas não vão ser digeridas pelo nosso organismo. Então, se elas não são digeridas, por que elas são boas, afinal? Porque elas vão auxiliar no funcionamento do nosso intestino. Elas vão melhorar o funcionamento intestinal. Além disso, quando a gente consome mais fibras, a digestão vai ser mais lenta, a gente vai ter mais saciedade. Isso significa que por mais tempo a gente vai ficar com menos fome, não vai querer comer a todo instante. E além disso, elas têm outros benefícios. Então, olha só essa imagem, né? Fibras, para que te quero? As fibras são carboidratos presentes em alimentos de origem vegetal, como a gente viu, a celulose, né, encontrada nos vegetais. Elas não são digeridas pelo organismo, chegam intactas lá no nosso intestino. E quando elas chegam lá, elas vão regularizar o funcionamento intestinal. Então é bem importante incluir fibras na nossa alimentação, através do consumo de vegetais. Um outro carboidrato que também não tem sabor adocicado é o amido, tá? O amido também vai liberar energia, né? Então, todos os carboidratos são energéticos. Ele é uma reserva das plantas. Então, muitas plantas guardam energia na forma de amido. A batata é um exemplo, tá? Ela é rica em amido. O milho, o arroz, a mandioca, tá? Os alimentos que contêm trigo, eles contêm amido, que é um carboidrato sem sabor adocicado, também muito energético. E aqui temos um quiz para ver se você está entendendo. Olha só, é um exemplo de carboidrato complexo. A opção A, bolo de aniversário. A opção B, uma bolacha biscoito recheado. Opção C, arroz integral. Ou seria a opção D, o arroz branco? Qual desses é um carboidrato complexo?
E então, carboidrato complexo, lembrando, é aquele que tem uma digestão mais lenta, aquele que tem muito mais nutrientes, mais fibras. Então, o bolo de aniversário não, né? É um carboidrato simples. A bolacha recheada, também carboidrato simples. O arroz integral. O arroz integral é o carboidrato complexo. Por quê? Porque quando a gente fala em arroz integral, qual é a diferença? Ele contém mais fibras, ele não foi processado tanto, não foram retiradas as suas fibras, tá? Então, este era o exemplo. O arroz branco, ele chega no estágio de branco porque no processo, né, no seu tratamento ali, são retiradas as fibras. Então, carboidratos complexos contêm muito mais nutriente e muito mais fibras para o nosso organismo. Uma questão para você pensar e responder aí. Uma pessoa chega até você e reclama que o intestino dela não está funcionando bem, não está legal, que ela anda constipada, ou seja, ela não está indo ao banheiro e está com o intestino preso. Isso não é bom. Com base no que falamos até aqui nesta aula, o que você sugere a ela? Qual seria a sua dica para ajudar no funcionamento do intestino dessa pessoa?
qual seria a sua sugestão para essa pessoa? Então, quando a gente não tem um bom funcionamento intestinal, é preciso analisar vários fatores. O principal, a alimentação, os hábitos alimentares. Então, uma dica para essa pessoa que você poderia dar é para que ela aumente o consumo de fibras, porque as fibras vão ajudar a regularizar o intestino. Então, quais os alimentos essa pessoa deve aumentar a ingestão? Frutas, vegetais, legumes, hortaliças. Essa pessoa também precisa aumentar o consumo de água, tá? Para que o seu intestino passe a funcionar melhor. O intestino deve funcionar todos os dias. Mais uma questão com base no que falamos até aqui. Médicos, nutricionistas, profissionais da saúde de maneira geral, eles orientam os seus pacientes a tentar priorizar, na maior parte do nosso tempo, carboidratos complexos, evitar os carboidratos simples. Por quê? Quais as vantagens para o nosso organismo? O que você acha? Anota aí e já voltamos para a correção.
Vamos corrigir então? Então, por que eles são esses profissionais unânimes em dizer que os carboidratos complexos são melhores? Porque eles têm muito mais vantagens realmente para a nossa saúde. Entre elas, mais saciedade. Então, quando consumimos um carboidrato simples, a gente não sente saciedade e vai comendo mais e mais, muito além do que o corpo necessita. Então, além de saciedade, a digestão dele é mais lenta, é isso que vai promover a saciedade. Libera a energia de forma gradativa, então a gente se sente mais energético, mais enérgico ao longo do dia, né? E não fica indisposto. Mais nutrientes, mais fibras que vão garantir o melhor funcionamento do intestino. É por isso que, se a gente puder priorizar os carboidratos complexos, é melhor. Ao longo dessa aula, nós conhecemos então quem são os carboidratos. Então, os carboidratos, eles são macronutrientes, tá? São nutrientes que precisamos numa quantidade maior diariamente e eles são chamados de energéticos. Por quê? Porque eles vão liberar, vão fornecer energia para o nosso organismo. É essa a função, a importância dos carboidratos na nossa alimentação. Eles estão presentes em vários alimentos que fazem parte do nosso dia a dia, tá? Pães, bolos, massas em geral, açúcares, doces, até mesmo nas frutas, no mel, no leite. Então, são muitos e muitos alimentos que contêm grandes quantidades de carboidratos, tá? É importante, né, não exagerar tanto no consumo, porque são alimentos energéticos que fornecem energia para o nosso organismo. Eles podem ser, como a gente viu, simples ou complexos. Os simples, a gente viu que tem menos nutriente, né? Que são mais digestão muito mais rápida, liberação de energia mais rápida, tá? Enquanto que nós vimos que os complexos são melhores, porque eles vão possuir mais nutrientes, mais fibras, eles vão dar mais saciedade, eles vão permitir um melhor funcionamento do organismo, do intestino. Então, em relação aos carboidratos simples, eles acabam sendo melhores, certo? Ficamos por aqui, terminamos essa aula. Agradeço a sua atenção e até mais!